Bom dia, alunos Unisantos, uma satisfação estar com vocês aqui hoje novamente. Hoje nós vamos produzir a nossa última aula teórica antes da nossa prova. Na próxima semana, como a gente já combinou, nós vamos fazer uma revisão, certo? E hoje a gente finaliza a parte teórica para a nossa prova, beleza? Eu tinha imaginado trabalhar audiência e contestação, mas infelizmente vai ser impossível trabalhar os dois assuntos, porque só audiência vocês vão ver que vai ser uma aula bastante longa. Eu produzi um material, modéstia à parte, muito bom, muito bem produzido, muito bem pesquisado. Um material escrito que eu vou já passar para vocês. Como vocês sabem, eu gravo na sexta-feira a minha aula do sábado, então já eu passo a aula e um material escrito, tá certo? Beleza? Então, e registrar que realmente eu estou muito satisfeito aí apesar da gente ter liberado a presença de vocês, o registro da presença, ainda assim o quórum foi bastante razoável. O número de views aí dos vídeos também está bastante razoável, então me parece que a gente está no caminho certo. Coragem, porque hoje a aula vai ser bastante longa, o material de audiência que eu produzi é bem longo, então vamos ver se a gente consegue aí não passar muito de 1 hora, beleza? Vamos começar, pessoal. Audiência trabalhista. Audiência trabalhista é um assunto muito bacana, é pena que infelizmente a gente não está conseguindo fazer a interação que essa aula exige. Via de regra, é a aula que o pessoal pergunta mais, tem uma participação maior, principalmente aqueles que já têm uma certa experiência na justiça do trabalho, mas infelizmente a gente não está podendo ter essa interação que é muito, muito interessante. Via de regra, a aula fica um pouco mais longa, a gente não consegue em uma aula apresentar todo o material, porque tem muita demanda de pergunta, mas pelo menos vamos aproveitar essa ausência de demandas de pergunta, vamos deixar as perguntas para depois, a gente produz todo o material. A dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encaminhar nos fóruns da vida ou por mensagem particular, que via de regra eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Vamos lá, pessoal, audiência trabalhista, acompanhem o material escrito que tem muita coisa no material escrito, por favor, acompanhem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer de audiência trabalhista é que a audiência trabalhista é um ato solene, um ato formal, é o ato mais importante do processo do trabalho, sem dúvida é o ato mais importante do processo do trabalho. É na audiência trabalhista que a gente percebe a qualidade ou não dos advogados e do magistrado que está conduzindo a audiência. Então, uma audiência bem conduzida com delicadeza, ao mesmo tempo com firmeza, mas sem excessos, sem ignorância, sem falta de educação, a gente percebe a qualidade daquele que está conduzindo a audiência e dos argumentos que as partes apresentam por intermédio dos seus advogados. Então, a audiência é o lugar para brilhar o magistrado e para brilharem os advogados. Então, é isso. É isso. E é só para registrar que quando vocês perceberem que uma audiência está sendo conduzida rispidamente pela jurisdição, lembrem do que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A rispidez ou a falta de educação nada mais é de uma maneira de tentar encobertar a insegurança, a falta de preparo. Então, quanto mais vocês tiverem preparo, mais vocês vão perceber que vocês perceberem o preparo, ou se vocês tiverem preparo, vocês vão perceber que a audiência é melhor conduzida. Então, muitas das vezes a ignorância ela é nada mais, nada menos do que uma tentativa de acobertar a falta de preparo ou despreparo de advogados ou do magistrado. As partes não têm obrigação desse preparo, nem as testemunhas também, mas os advogados e o magistrado sim têm
tem a obrigação de comparecer, né, para esse ato devidamente preparado. Então, a minha posição como professor de processo é tentar dar um panorama para vocês do que pode acontecer, do que significa audiência trabalhista. Beleza, pessoal? Muito bem. Acabei de falar que a audiência trabalhista é um ato solene, formal. Via de regra, a audiência, vamos lá, esse é um outro ponto que a gente precisa abordar. A audiência trabalhista ela foi concebida pela legislação para ser una ou única, certo? Então, o padrão legal da CLT para os processos de rito ordinário, que é o padrão que a gente está trabalhando aqui, a audiência foi concebida para ser única ou una, certo? A gente vai apresentar mais na frente que esse padrão ele se esgarçou um pouquinho, porque as audiências passaram a ter várias fases, ou pelo menos 3 fases, e essa unidade ela deixou de existir. Por outro lado, a gente vai ver mais à frente também que a audiência, apesar dela ser com a realidade da vida das varas trabalhistas, por diversas razões que a gente vai apontar mais na frente, a audiência ela sempre tem que ser compreendida como um ato único. Ato único não no sentido que ele acontece uma única vez, mas um ato único no sentido que ele pode ser fracionado, mas ele sempre vai ser único. Então, este fracionamento não significa que haverá outra audiência da próxima vez e da próxima vez vai haver outra. Significa que essa audiência que começou a acontecer não pode chegar até o seu final, então ela vai ser fracionada, então ela vai ser adiada, certo? Então, sempre vamos pensar como se fosse um bolo que a gente fatia, mas é sempre o bolo, tá certo? Não é o outro bolo, é o mesmo bolo, só que fatiado. É exatamente isso que acontece com as audiências trabalhistas hoje, a gente vai ver mais na frente. Beleza, pessoal? Então, a audiência trabalhista é o ato mais importante do processo aqui. Eu escrevi para vocês aqui no material. Na audiência, vocês vão ver a realização de muitos dos princípios que a gente já viu antes. O princípio da oralidade, ou seja, a prevalência da palavra oral sobre a palavra escrita, princípio da imediatidade, que é aquela em que o juiz comanda a audiência, as perguntas são sempre feitas através do juiz, princípio da concentração dos atos, ou seja, vários atos são praticados na audiência trabalhista, desde o início da tentativa de conciliação até possivelmente a sentença, certo? Esta é a ideia de concentração de atos do princípio que a gente já viu mais para trás. Beleza, pessoal? Aí eu começo aqui no primeiro item, me acompanhem, citando o artigo 920 da CLT, que diz, 820, perdão, da CLT, que diz: as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento das partes, seus representantes ou advogados, ou seja, o contato direto com as partes e testemunhas é sempre feita por intermédio do juiz. Então, a oitiva, o depoimento é sempre feito imediatamente por intermédio do juiz. Posteriormente, a reinquirição, como diz aqui o artigo 820, ou seja, as perguntas que as partes tiverem, as perguntas que os advogados tiverem, sempre tem que ser dirigidas ao juiz que vai reinquirir aquele que está sendo ouvido, tá certo? Então isso é uma regra do processo do trabalho que se apresenta desde a concepção da CLT e acontece até hoje. Vocês sempre vão ver que as perguntas são sempre dirigidas pelo juiz. Às vezes o advogado faz uma pergunta e aí o juiz traduz aquela pergunta, ou melhora aquela pergunta, ou indefere aquela pergunta, como a gente vai ver já já, certo? Então, sempre por intermédio do juiz, certo? Beleza? Muito bem. Então, o contato direto é sempre por intermédio do juiz. Então, o juiz é que vai sentir as partes, vai sentir as testemunhas, vai sentir efetivamente essa produção da prova. Muito bem, primeira parte já apresentada, 10 minutos, tá bom. Aspectos gerais das audiências, item A, tá? Aspectos gerais, bom, as audiências são públicas, certo?
Ou seja, o que significa audiência pública? Significa que qualquer do povo pode entrar na sala de audiência, sentar e assistir, certo? Por isso que elas são públicas. Qualquer do povo pode chegar lá no TRT, segunda região, entrar na terceira vara do trabalho, sentar lá, entrar na secretaria, abrir a porta da audiência, sentar no banquinho que tem lá e assistir a audiência, como regra geral, tá? Salvo se houver segredo de justiça, como a gente vai ver mais na frente, certo? Estudante, qualquer do povo pode chegar e sentar e assistir uma audiência, tá bom, pessoal? Muito bem. As audiências são realizadas em dias úteis, das 8 às 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas. A gente vai ver mais na frente essas regras das 5 horas. Então, o significado inicial da lei é que aquele ato não poderia ultrapassar 5 horas. Mas a gente vai ver lá na frente que a gente precisa compreender essa ideia de uma forma um pouco mais ampla, porque se vocês forem imaginar uma pausa de audiência em que há 8 a 10 audiências, a 15 audiências por dia, se cada uma durar 5 horas, aquilo não vai acabar naquele dia. Então, essa ideia de 5 horas é preciso ser concebida de uma outra maneira, a gente vai ver mais na frente. Muito bem? Eu trouxe aqui para vocês, existe um autor chamado Enoch. O Enoch foi procurador, foi meu colega do Ministério Público do Trabalho, hoje ele é desembargador do TRT do Rio de Janeiro. Inclusive é professor da USP, e o Enoch tem um curso de processo do trabalho que eu gosto muito, é um trabalhinho bastante digno e bem feito. O Enoch defende, que eu acho interessante, poucos defendem, e eu trouxe na última parte da página de número 2, na página de número 1, desculpa, o Enoch defende a possibilidade das audiências serem gravadas em vídeo ou áudio, em imagem e áudio. Essa defesa dessa possibilidade, ele se louva no que diz o artigo 367, parágrafo 5º e 6º do CPC, que ele diz que esses dois dispositivos, lá o 367, parágrafos 5º e 6º, são plenamente aplicáveis ao processo do trabalho. Vou ler para vocês. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então, o que diz o dispositivo do CPC? Diz, quem quiser gravar, pode gravar e não precisa de autorização do juízo para fazer essa gravação. Ou gravação de imagem ou gravação de som, independentemente de autorização do juízo ou de qualquer das partes que estejam lá. Isso é o que diz o CPC, tá certo? Isso tem pouca aplicação no processo do trabalho, nas audiências trabalhistas. Eu nunca vi, ainda não vi, um pedido ou uma gravação ou um pedido de gravação feito em audiência trabalhista. Agora, em relação à aplicação desse dispositivo no processo do trabalho, não vejo absolutamente nenhum problema. Eu só teria alguma restrição em relação à gravação independentemente de autorização judicial. Eu acho que para a prova ficar mais consolidada e para que não haja nenhuma argumentação de nulidade posterior e nem problemas envolvendo OAB, envolvendo corregedoria, envolvendo comissão de ética, por cautela, caso o advogado, você advogado, queira gravar em imagem ou em vídeo, você vai e registra para o juízo da excelência, registro que vou fazer a gravação por som da audiência. Se ele se recusar, aí você vai protestar, registrar seus protestos, etc. Mas não acredito que vá haver essa recusa, porque se a audiência é um ato público, não tem por que haver uma restrição em relação à possibilidade de gravação em imagem e som ou nos dois, tá? Ainda assim, eu acho que esse dispositivo é aplicado no processo do trabalho, desde que o advogado que tem o interesse de gravar faça o registro com o magistrado para que não haja problema no futuro, por cautela, tá certo?
Se houver um indeferimento, aí, bom, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que no início eu vou falar agora. Esse capítulo de audiência trabalhista, ele dialoga muito com o capítulo, com o assunto de nulidades que a gente já trabalhou antes. Nulidades e defesa. Defesa a gente não conseguiu ver ainda, mas nulidade nós já vimos. Então, existe um diálogo, uma aplicação dessa ideia de nulidade com bastante força nesse capítulo de audiência trabalhista. Nós já trabalhamos nulidade aqui, não vamos repetir novamente, mas eu só queria lembrar para os senhores um dispositivo que a gente já trabalhou antes envolvendo nulidade, que é o 795 da CLT. O 795 da CLT, aliás, está aqui, ó, na página 2, aqui no início da página 2. Trata da ideia que nós já vimos da nulidade que precisa ser registrada imediatamente, ou seja, na primeira oportunidade que a parte tiver para falar, ela precisa registrar uma possível nulidade por intermédio de protesto, sob pena desta nulidade relativa, neste caso relativa, a ser convalidada. Então, a gente pegar esse dispositivo e aplicar nesse caso da gravação, a gente pode dizer o seguinte: o advogado, você advogado reclamante, quer gravar em áudio, se vai e registra para o juízo: excelência, registre o que vou fazer a gravação da audiência em áudio. Aí o juízo vai e diz assim, ó, indefiro a gravação. E aí ele justifica por alguma razão. Você, como advogado, o que é que precisa fazer com base no 795? Imediatamente você tem que registrar seus protestos. Registre meus protestos em razão do indeferimento da audiência, porque fere o acesso à justiça, ao devido processo legal. Certo? Você registra imediatamente, sob pena deste indeferimento que não foi protestado se convalidar, ou seja, lá na frente você não pode mais questioná-lo, porque você deixou de registrar seu protesto no momento oportuno, porque se trata de uma nulidade relativa. Pronto. Tá explicado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ó. Como eu falei para vocês lá no início, agora eu vou explicar melhor. As audiências, como regra geral, são públicas. Aliás, todos os atos processuais, como regra geral, são públicos, consoante o artigo 93, parágrafo 9 da Constituição. E diz, ó, todos os atos são atos processuais, atos judiciais, são públicos, certo? Beleza? Tá? Então, é a ideia do princípio da publicidade. Todavia, como vem o CPC lá no artigo 189, tá aqui citado para vocês, essa publicidade, aliás, artigo 189 do CPC, plenamente aplicável ao processo do trabalho, a gente vai ver já já. Atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, dois pontos. Em que exija o interesse público ou social. O 2 eu não transcrevi porque não tem muita aplicação no processo do trabalho. 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Parágrafo 1º. O direito de consultar os atos dos processos que tramitam em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Muito bem, vamos explicar isso aí. Bom, dispositivo plenamente aplicado no processo do trabalho. Ou seja, existem alguns processos que envolvem interesse público, que envolvem, via de regra, o direito à intimidade no processo do trabalho, em que o juiz precisa decretar o segredo de justiça. Se o juiz não decretar, o interessado tem que pedir. Por exemplo, ação envolvendo demissão de empregado porque é doente de HIV. Então, demissão discriminatória deste empregado acometido de HIV, ou seja, é uma questão sensível que envolve a intimidade desta pessoa, portanto, o juiz tem que decretar o segredo de justiça. Quando ele decreta o segredo de justiça, esse processo deixa de ser público, ou seja, qualquer do povo, você estudante, não pode entrar lá na sala de audiência para assistir, porque o acompanhamento desse processo ele é feito
obviamente, conduzido pelo juiz, é acompanhado pelas partes e por seus advogados somente, e o Ministério Público, se o Ministério Público participar. E mais, o acesso a esses autos só pode ser feito por intermédio dos advogados e das partes interessadas, ou seja, qualquer pessoa não tem acesso porque são dados restritos que envolvem a intimidade, podem envolver a intimidade daquela pessoa, no exemplo que eu dei aqui do empregado demitido porque contraiu HIV. Beleza, pessoal? Muito bem. Finalizei este item aqui. Caramba, 20 minutos, a gente ainda está bem no início. Vamos lá, para que a gente não chegue em 2 horas de aula, né? Vamos lá, início do procedimento. Muito bem, aqui é importante a gente explicar. A realização da audiência ela obedece um intervalo legal mínimo de 5 dias, ou seja, da notificação da parte até a audiência tem que acontecer um intervalo mínimo de 5 dias. Esse intervalo mínimo de 5 dias é um intervalo mínimo para o demandado, para o reclamado produzir a defesa. Então ele precisa de 5 dias desde da notificação até a data da audiência. No momento que ele recebe a notificação até a data da audiência, ele precisa de 5 dias para ele produzir a defesa dele. Item B, final da página 2 do nosso roteiro. Vamos lá, olha o que diz o artigo 841 da CLT. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então, a parte vai precisar ter no mínimo 5 dias, entre o momento que ela foi notificada até a realização da audiência. 5 dias é o prazo para a produção de defesa. Em relação aos entes de direito público, União, Estado, municípios e autarquias, este prazo tem que ser em dobro. Antigamente era em quádruplo, hoje passa a ser em dobro depois da edição do CPC, tá? Eu até citei aqui o artigo 183 do CPC. Então, esses entes de direito público vão precisar de 10 dias entre a notificação e a realização de audiência. O Ministério Público, do mesmo jeito, o Ministério Público sempre terá o prazo em dobro para produzir qualquer ato processual, como diz o artigo 180 do CPC, plenamente aplicável ao processo do trabalho. Beleza, pessoal? Muito bem, ainda as audiências são realizadas na sede do juiz ou do tribunal. Óbvio, a audiência, regra geral, vai ser realizada na sede do juiz. Se por alguma razão tiver que mudar este lugar, a parte precisa ser informada dessa mudança. Mas, como regra, a audiência vai ser realizada na sede do tribunal, certo? Beleza, pessoal? Muito bem. As sessões no tribunal, que é lá do 2º grau, elas vão das 14 às 17 horas, certo? Muito bem. Agora vamos para a regra da audiência de 5 horas. Essa regra de 5 horas, na doutrina, eu acho que até já citei para vocês aqui o livro do Mauro, que é amigo também, que tem um livro de processo que é muito bom, eu sempre recomendo para os meus alunos. O Mauro diz que essa regra de 5 horas, ela precisa ser compreendida não em relação à audiência, em uma única audiência, mas 5 horas em relação a toda a pauta daquele dia. Ou seja, a pauta de audiências daquele dia não pode exceder 5 horas. Por quê? Porque o juiz, além das audiências, ele precisa produzir os despachos, fazer as sentenças, conduzir a vara como ela precisa ser conduzida, adotar todos os atos que precisam ser adotados para os processos andem. Certo? O processo trabalhista não é só audiência. Então, Mauro diz, 5 horas precisa ser compreendido como a totalidade da sessão daquele dia, das audiências daquele dia. É uma ideia interessante, mas que, obviamente, é uma posição isolada dele, não é o que diz a lei.
Beleza, pessoal? Muito bem. Aí olha o que diz lá aqui o artigo 813, que é justamente isso que eu acabei de falar, que eu acho que eu já até citei antes, mas vou falar de novo. As audiências nos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Certo? Então, mais na frente, explicado isso. Aí a gente vai trabalhar a ideia do horário das partes e o regramento para o juiz, o regramento para as partes e o regramento para os advogados, principalmente em relação aos atrasos. O que a gente já pode adiantar é que atraso de parte gera uma consequência, atraso de juiz gera uma outra consequência. Certo? Atraso de advogado também gera uma outra consequência, a gente vai falar mais na frente, tá? Aí, bom, continuando, a gente vai falar isso mais na frente. Vamos no roteiro aqui. Ainda na página 3ª, vejam lá o artigo 815, diz: a hora marcada, o juiz ou o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita a chamada lá. Então, na hora marcada, o que acontece? Está o secretário de audiência lá dentro da vara do trabalho, na sala lá da vara do trabalho, e pega o microfonezinho e chama a parte. Audiência tal, faz o que a gente chama de pregão. Audiência tal, a reclamação trabalhista tal, autor reclamante tal, reclamado tal, compareço na sala de audiência. Isso é o pregão. Então ele faz o pregão e aí a parte entra. As partes, os advogados entram na sala e a audiência tem que começar. Muito bem. Existe uma regra de tolerância de atraso que a lei dispõe apenas e tão somente em relação aos magistrados. Aqui, ó, artigo 815, parágrafo único. Essa regra de tolerância legal, ela, pelo menos com expressão legal, ela se aplica, ela ela dispõe apenas do atraso, uma regra de tolerância em relação ao atraso de magistrados. Mais na frente a gente vai ver em relação às partes e em relação aos advogados, tá? Então, em relação aos magistrados, diz o artigo 815, parágrafo único. Se, antes de 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo, o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Então, diz aqui, ó, uma regra de, se as partes estiverem lá, o juízo se atrasar mais de 15 minutos, as partes vão chegar lá na secretaria do juízo e dizer, ó, o juiz não está aqui, registra aí que eu vou embora, certo? Por quê? Para que não tenha nenhuma consequência a ausência dessas partes. Então registra que o juiz não está, passou 15 minutos, vai lá, registra no livro e vai embora. Vocês vão perguntar, isso é frequente? Não, não é frequente. Se vocês perguntarem, existe esse livro do registro de audiência para registrar isso? Nunca vi, certo? Nunca vi. Nunca vi mesmo. Então, o que acontece na regra geral é que eventualmente há atrasos do magistrado aqui e ali e as partes têm que ficar lá esperando, as partes e advogados, certo? Caso ocorra um atraso bastante relevante, aí o advogado vai lá e diz, ó, não vou mais ficar aqui, registra aí e vou embora. E aí vai embora mesmo, tá, pessoal? Agora, uma outra observação aqui. Esta regra do 815, parágrafo único, ela vale com força ou não, apesar de não acontecer com muita frequência, mas ela vale, como diz a doutrina, uma boa parte da doutrina, apenas e tão somente para a primeira audiência, certo? Porque se houver atraso na primeira, a segunda vai atrasar, a terceira vai atrasar, a quarta vai atrasar, a quinta vai atrasar, a sexta vai atrasar e todo mundo vai ter que ficar esperando, certo? Porque é o atraso da pauta.
Então, essa regra para se retirar depois de 15 minutos, ela se aplica em relação à primeira audiência, porque todas as outras também vão atrasar e as partes não vão ter esse argumento para utilizar, certo? Então, em regra geral, o que é que acontece? Atrasos pequenos são aceitáveis e passíveis de compreensão, principalmente em relação à primeira audiência. A partir da segunda, os atrasos grandes eles precisam ser tolerados, porque é a condução normal da pauta. Certo, pessoal? Muito bem. Aí, a jurisprudência ela é mais cruel em relação ao atraso das partes. Vejam só o que diz uma orientação jurisprudencial do TST, está transcrito aqui na pauta de vocês, aqui no roteiro de vocês, OJ número 245. Olha o que diz a OJ, orientação jurisprudencial 245 do TST. Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência. Então, em relação à parte e em relação às partes, reclamante e reclamado, não há regra de tolerância para atraso. Ou a parte comparece no horário, ela vai ter uma determinada consequência, certo? Se for reclamante, tem uma consequência A, se for reclamado, vai ter uma consequência B, como a gente vai ver mais na frente, tá? Então, a legislação, ou melhor, a jurisprudência diz que não existe regra de tolerância para atraso das partes. Só do juiz, naquele caso, naquela hipótese de 15 minutos em relação à primeira audiência da pauta. É claro que, nesta situação, é preciso que também se aplique princípios do processo, certo? Para resolver questões que possam surgir no dia a dia. Por exemplo, atrasos pequenos. Vamos imaginar que a parte chega, houve o pregão, todos entraram, 1 minuto depois chega o reclamante. O juiz vai extinguir o processo sem julgamento no mérito porque ele atrasou 1 minuto? Não, é preciso aplicar aí a razoabilidade, o princípio da razoabilidade, tá certo? É preciso que haja um equilíbrio, também o princípio da boa-fé processual, um equilíbrio para isso. Quer dizer, se um atraso for pequeno e as coisas ainda estiverem se ajustando lá, esse atraso é tolerado, nem precisa ser tolerado. Tá certo, pessoal? Então, ainda assim, inobstante o que diz a OJ 245, é preciso que, na realidade, essas coisas sejam efetivamente ponderadas, tá certo? Então, se houver um atraso de 1 minuto, 2 minutos, é plenamente razoável que o juízo admita esse atraso, tenha essa tolerância, assim como tem em relação ao atraso dele como previsão legal. Beleza, pessoal? Tá? Muito bem. Ainda, para a gente finalizar esse item aqui, é preciso falar aqui da ideia do poder de polícia. O poder de polícia do magistrado é o poder que ele tem de conduzir aquela audiência, ou seja, ele precisa conduzir e fazer a necessária repressão em relação aos atos que são impertinentes, em relação a barulho, celular, palavrão. Ele precisa conduzir aquela audiência porque ele tem aquele poder de polícia, é ele que conduz, tá certo? Ele que é o presidente daquela audiência, é ele que vai organizar aquela sala de audiência, tá certo? Então, qualquer falta de decoro, esses atos, ele tem a prerrogativa de retirar, inclusive, essas pessoas das salas de audiência, mandar retirar, certo? Essa é a ideia do poder de polícia, tá? Aí é o que diz o artigo 810, é o que diz o artigo 360 do CPC, que eu citei aqui, plenamente aplicado ao processo do trabalho, e é o que diz o artigo 816 da CLT, que diz: o juiz ou presidente manterá ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem. Então, todo mundo que perturbar e se comportar de maneira inconveniente, o juiz vai ter a prerrogativa de mandá-los se retirar de sala. Muito bem, eita de acho, 33 minutos, vamos lá. Item C, audiência una e em prosseguimento. Aliás, eu já falei isso para vocês no início, vamos falar de novo. A regra geral, a audiência é una, certo? É a regra geral, certo?
A audiência é una e contínua. Essa é a ideia geral, a ideia inicial da CLT em relação às audiências trabalhistas. Então, que ela começasse com o primeiro ato, que é a tentativa de conciliação, e chegasse ao final com a prolação da sentença do juízo, naquele único ato. É claro que isso hoje é uma exceção, quase não acontece, porque as pautas são cheias, tem muita audiência, então não tem a mínima condição que o juiz faça do início ao final 15, 18 audiências por dia. Então, essas audiências, elas são fatiadas, certo? Vamos ter aquela expressão que eu não gosto muito, mas é descontinuada, né? Uma expressão meio estranha, né? Não é legal, não. Elas são fatiadas, elas são interrompidas e são designadas uma nova data para que aquela audiência tenha continuidade. Não é que vai acontecer a outra audiência, mas que aquela audiência que já iniciou vai ter uma continuidade. Depois a gente vai fazer a divisão bem desses atos aqui, dessas 3 audiências via de regra que acontecem, esses 3 momentos de audiência, olha, até eu estou me corrigindo, esses 3 momentos de audiência que via de regra acontecem no processo do trabalho. Primeiro momento a gente chama de audiência de inicial ou de conciliação, segundo momento audiência de instrução e terceiro momento audiência de julgamento. Esses 3 atos descontinuados ou seccionados em que a audiência se reparte. Pronto, essa é a palavra, se reparte. Certo, pessoal? Então, muito bem, já falei aqui. Aí diz o artigo 844, esse é o item C do nosso programa, tá? Audiência una em prosseguimento. Diz o artigo 844, parágrafo único. Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o presidente suspender o julgamento designando nova data. Mas esse não é o mais importante para a gente compreender isso que foi falado aqui. O mais importante para a gente compreender o que foi falado aqui é o artigo 849 da CLT, que diz: audiência de julgamento, leia-se, a audiência de instrução será contínua, mas se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou o presidente marcará sua continuação, vejam, um único ato que vai ter continuidades ou continuidade para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Certo? Então, a ideia inicial ela começa e acaba até o final, mas por força maior ela não consegue acontecer, então ela é interrompida. Esta força maior ela tem um significado enorme para dizer, não dá, a pauta está cheia, tem muito documento. A gente vai ver depois algumas hipóteses em que essa interrupção, via de regra, se justifica. Tá, pessoal? Então, trazendo isso para o nosso cenário atual, a aplicação do 849 em relação a um ato único, ele é quase inexistente hoje, porque o costume aqui, a regra, é o que vem acontecendo, tá certo? A audiência inaugural, aqui está, vejo, acompanhando o material, a audiência de instrução e a audiência de julgamento. Então, essa proposta legal inicial de concentração em um único ato contínuo, ele se transformou numa exceção, tá certo? Via de regra, esse ato ele é fracionado, e a gente vai ver já os momentos em que esse fracionamento acontece, tá? Muito bem, aí olha o que diz, aliás, o CPC copiou a legislação trabalhista. O Código de 2015 trouxe um dispositivo legal que não havia antes, que diz, o 365, está no programa de vocês. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida, ou seja, fatiada, na ausência de perito ou testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará o seu prosseguimento para a data mais próxima em data preferencial. Vejam, a ideia é a mesma. A audiência una não pode finalizar naquele ato, naquele dia, marca o prosseguimento daquela audiência que já começou. Então, a audiência inaugural, depois a audiência de instrução, depois a audiência de julgamento, a gente vai delimitar bem
esse fracionamento. Certo, pessoal? Muito bem. Aí eu trouxe um dispositivo da CLT que também justifica este fracionamento, que é um dispositivo muito utilizado pelos juízes trabalhistas, que é o 765 da CLT, que diz: o juiz e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária aos esclarecimentos dela. Esse dispositivo legal diz assim, ó, o juiz do trabalho, ele é o reitor do processo, certo? Sendo reitor, ele vai compreender o momento em que ele pode ou não interromper aquele ato que já começou, que é aquela audiência trabalhista. Certo, pessoal? Agora eu vou explicar o relacionamento para vocês, que eu já vinha falando antes. Olha só. Está lá na última parte da página 4. Ai, meu Deus, 40 minutos, eu ainda estou na página 4. Fracionamento da audiência. Ele acontece, via de regra, acontece em 3 momentos. No primeiro momento, é a audiência inicial ou de conciliação. Ou seja, o juiz abre a audiência, certo? Oferece, a gente vai ver o rito já, oferece a possibilidade de conciliação, as partes não aceitam, aí depois ele tem que ler a reclamação, depois ele recebe a contestação e documentos do reclamado. Aí, no momento que ele recebe a contestação e os documentos, ele interrompe aquele ato e dá prazo para o reclamante se manifestar numa peça que se chama réplica, a gente vai explicar mais na frente, se manifestar sobre a contestação e sobre os documentos e remarca a continuação daquela audiência inaugural para a segunda parte, que chama audiência de instrução. Na audiência de instrução, ele vai ouvir depoimento das partes, reclamante e reclamado, e vai ouvir testemunhas, oitiva de testemunhas, certo? Eu faço a distinção depoimento das partes e interrogatório de testemunhas, a gente vai ensinar isso mais para frente para vocês, tá? Então, por isso que chama audiência de instrução, a continuação por intermédio da audiência de instrução. Ou seja, o juiz vai ouvir em depoimento as partes, reclamante e reclamado, depois vai interrogar as testemunhas. Acabou um interrogatório das testemunhas, vai chegar a razões finais, depois última tentativa de conciliação, aí o juiz interrompe aquele segundo ato e marca a audiência de julgamento, que é a terceira parte daquele ato, do ato da audiência, que é o momento em que na continuação, na última continuação, nessa terceira continuação, ele vai proferir a decisão, sala de audiência, certo? Então, 3 momentos processuais que, via de regra, acontecem essa realidade da audiência. Existem várias variáveis aí que a gente pode até falar mais na frente, mas como regra geral, na atualidade, é o que acontece hoje. É claro que, bom, não vou falar ainda que senão vai complicar, mas vamos pensar aqui nessa primeira concepção da divisão em 3 momentos. Uma audiência fatiada em 3 momentos. Muito bem, vamos lá. Relembrando o rito sumaríssimo. Lembrem que no rito sumaríssimo, eu já falei para vocês aqui, ó, lá nas letras do artigo 852 da CLT. Uma das letras, que é a letra C, que está aqui no início da página 5, diz: as demandas sujeitas a rito sumaríssimo, lembrem, rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. Sumário, 1 a 2 salários mínimos o valor da causa. Sumaríssimo, 2 a 40 salários mínimos o valor da causa. Acima de 40 salários mínimos, rito ordinário, que a gente está trabalhando aqui. Além das ações especiais, que tem um rito especial. Lembram disso? Dos 2 troncos? Rito especial e rito ordinário. Rito ordinário pode ser
sumaríssimo, sumário e ordinário. Ou rito comum, né? Rito comum e rito especial. Pronto. Rito comum, sumaríssimo, sumário e ordinário. Tá? Beleza, pessoal? Ou melhor, de novo, rito comum e rito especial. Rito comum, sumário, sumaríssimo e ordinário. Agora foi. Sumário, 1 a 2 salários mínimos. Sumaríssimo, 2 a 40. Ordinário, 40 para frente. A gente está trabalhando a lógica do ordinário aqui, tá? Então, sumaríssimo, relembrando o sumaríssimo. O 852C da CLT diz: as demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única. Vejam, a regra do sumaríssimo ela é mais forte em relação àquele ato acontecer só naquele momento, sem fracionamento, certo? Sob a direção de juiz-presidente ou substituto que deverá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. Aí você vai perguntar assim, Marcelo, mas ela só acontece naquele momento, o rito sumaríssimo? A regra geral, sim, ela é mais incisiva em relação ao que a gente está vendo agora. Porém, dependendo da situação, é possível que este ato precise ser fracionado. Dá um exemplo para vocês, simples, que acontece na vida prática. Vamos imaginar uma ação no rito sumaríssimo envolvendo pedido de adicional de insalubridade e periculosidade, certo? Aí houve ação, aí o juiz em audiência tem acesso à reclamação, certo? Aí ele vai ver na reclamação, opa, isso aqui tem pedido de adicional de insalubridade e periculosidade, que precisa de uma prova pericial para deferir ou não. Ora, se eu preciso de prova pericial, eu não vou poder finalizar aquele processo naquele momento, porque eu só vou poder julgar quando houver uma prova pericial. Portanto, ele vai precisar designar perícia. Se ele precisar designar perícia, aquele ato processual vai precisar ser seccionado. Ele vai precisar interromper ali para designar perícia, nomear perito, para ele realizar uma perícia em tantos dias. Certo, pessoal? Porém, reiterando novamente, isto é uma exceção em relação ao sumaríssimo, porque o sumaríssimo ele foi concebido, vejam que o sumaríssimo é uma mudança de legislação lá do início dos anos 2000, então ele foi concebido para acontecer unicamente naquele momento, por isso que diz, serão instruídas e julgadas em audiência única, é mais incisivo do que o rito ordinário que a gente está trabalhando aqui. Certo, pessoal? Ufa, muito bem. Vamos lá. Agora vamos trabalhar comparecimento das partes. Olha só. Para explicar para vocês, acompanhem aí no material. Eita, hoje eu estou ferrado. Página 5, 50 minutos. O processo do trabalho, ele é um processo de partes, certo? Ele foi concebido para ser um processo com a presença das partes. Pessoalidade das partes, certo? Mais ainda em relação ao reclamante. Lembre que a gente viu antes uma regra lá do direito do trabalho que diz que a pessoalidade ela se aplica ao reclamante. O reclamado, se houver, por exemplo, uma sucessão de empresas, ela é trocada. Então essa pessoalidade que é exigida para o reclamante ela é muito mais forte. Daí uma razão para que a empresa seja representada por um preposto, certo? Porque a empresa é um ente, então ela pode ser representada por qualquer preposto, por qualquer pessoa. Já o reclamante não, existe a pessoalidade, é o João ali que está reclamando, certo? Então, muito bem, a regra geral é a presença das partes é obrigatória, independentemente da presença dos advogados. Lembrem da ideia do jus postulante lá do artigo 791 da CLT. A presença do advogado é uma possibilidade, não é uma exigência, certo? A exigência é a presença das partes, que são os atores principais daquele ato. Muito bem?
Então, eu já falei para vocês aqui, todos esses princípios do processo do trabalho, eles são aplicados à exigência para que esses processos sejam aplicados com a presença das partes. Imediatidade às partes. Concentração de ato, as partes têm que estar lá. Conciliação, as partes têm que estar lá para conciliar. Certo, pessoal? Muito bem. É o que diz aqui exatamente o artigo 843, aqui a gente vai trabalhar um pouco ele. Me acompanhe, eu estou no item D do programa, página 5. Artigo 843 diz: na audiência de julgamento deverão, veja o verbo, estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatória plurima ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Muito bem. Então a gente está falando aqui da presença pessoal das partes, principalmente dos reclamantes. Aí a lei vem e diz assim, regra geral, os reclamantes têm que estar presentes, reclamante e reclamado. Tá? Principalmente o reclamante. Aí dá uma exceção em relação ao reclamante para duas hipóteses. Reclamação plurima, por que uma reclamação plurima os reclamantes não precisam estar presentes? Porque são vários reclamantes, esses vários reclamantes podem ser representados por apenas um deles, ou pelo representante do sindicato, que via de regra que acontece. E nas ações de cumprimento, que eu ainda não trabalhei, então não vou falar para vocês aqui, eu vou falar no segundo semestre sobre ação de cumprimento. Tá? Então a regra geral é reclamante e reclamado presente, e especificamente em relação ao reclamante tem que estar presente, e aí existe a exceção das plurimas, existe a exceção das ações de cumprimento e existe as exceções dos empregadores domésticos, que a gente vai ver mais na frente. Já o empregador, ele pode se fazer representar pela figura do preposto. Ou seja, o preposto nada mais é do que o alter ego do empregador. É aquele que vai falar em nome do empregador. Certo? Beleza? Então, vejam bem o que diz o artigo 843. E a questão da preposição teve uma mudança que a gente vai falar já já. Tá? Artigo 843, parágrafo 1º da CLT. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Ou seja, o preposto que está lá presente, ele precisa conhecer o fato, porque ele vai depor. E no momento que ele depuser, ele vai poder confessar. Então, essa confissão tem que vir de alguém que conhece os fatos. Então, o preposto se presume que ele esteja lá representando o empregador, que conheça os fatos e possa inclusive confessar sobre aqueles fatos, inclusive em prejuízo da empresa da qual ele está representando. Certo, pessoal? No passado, esta preposição se exigia que esse preposto fosse empregado do empregador, certo? O preposto só podia ser empregado. Aí veio a lei da reforma do final de 2007 e diz assim, artigo 843, parágrafo 3º, reformado pela lei chamada Lei da Reforma Trabalhista, que é 13.467, diz: o preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da reclamada. Tá? Então, hoje o preposto não precisa ser empregado, certo? Beleza, pessoal? Tá? Só que ele está lá, ele é o alter ego, ele é o representante do empregador. Beleza, pessoal? No passado, como eu falei, tinha inclusive uma súmula que está até citada aqui no final da página 5 para vocês. O preposto precisava ser empregado, como dizia a súmula, como diz a súmula ainda não revogada, mas a lei já mudou, então essa súmula não tem mais aplicação. 377 do TST. Muito bem. A exceção da preposição sempre foi em relação ao empregador doméstico, porque o empregador doméstico ele pode ser representado por qualquer da família, certo? Então, essa é uma regra específica do empregador doméstico. Muito bem. Vamos lá para o artigo 843, parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo sindicato.
Este dispositivo legal é uma exceção àquilo que a gente está falando da regra geral lá do 843, que é a presença do empregado. Esse dispositivo diz, olha, se esse empregado não puder ir, ele pode fazer se representar por qualquer outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo sindicato, certo? Esse dispositivo legal serve para evitar o arquivamento do processo. Então, se o empregado não comparecer, este processo é arquivado, é extinto sem julgamento do mérito. Aliás, quando houver duas extinções sucessivas, como a gente já viu lá nos pressupostos processuais negativos, existe a figura da perempção, ou seja, ele vai ficar proibido de apresentar outra reclamação por 6 meses, certo? Beleza? E mais, toda vez que há extinção sem julgamento do mérito, ele tem que pagar as custas para ingressar com uma outra ação, como a gente vai ver mais na frente. Então, para que serve esse dispositivo legal? Para dizer, ó, se esse cidadão estiver doente, certo? Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso ele não puder comparecer, ele manda alguém da mesma profissão ou do sindicato. Este alguém da mesma profissão do sindicato serve para chegar lá e o magistrado vai perceber, olha, ele não pôde vir, mas eu vou dar continuidade à minha reclamação? Não deveria, porque é preciso a pessoalidade do reclamante. Então, como é que eu vou instruir aquele processo com uma pessoa que está ali apenas para representar aquele reclamante para evitar uma extinção? O que é que o juiz deve fazer e, via de regra, o faz? Ele percebe aquilo e redesigna a audiência para uma data que o reclamante possa comparecer. Entenderam a finalidade do dispositivo legal? Apesar de ter alguns que defenderem que a audiência ainda assim tem que continuar e tem que ouvir o reclamante, tem que fazer a instrução, mas ora, se não há reclamante, se a gente trata da ideia de pessoalidade com o reclamante tão forte, não tem sentido aquela audiência continuar na ausência do reclamante, que é a pessoa que está envolvida com aquela ação. A presença de um terceiro que vai representá-lo serve apenas e tão somente para evitar a extinção sem julgamento do mérito, é o que diz a grande maioria da doutrina. Muito bem, estamos aqui nos aproximando de 1 hora e ainda estou na página 6. Vamos lá. Tentativa de acordo, apresentação de defesa. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Muito bem. Vamos falar de como do ITER, do caminho da audiência. O servidor faz o pregão, como eu já falei para vocês. Fez o pregão, o reclamante e o reclamado entram na sala de audiência. Não sei se vocês já entraram numa sala de audiência, mas tem lá a bancada do juiz, aqui na minha frente, aqui. E aqui no meio tem uma mesa vertical. Uma mesa vertical grande em que vão sentar de um lado reclamante e do outro lado reclamado com seus respectivos advogados. Como é que vocês sabem qual é o lado que vocês vão sentar? O reclamante sempre senta no lado do braço esquerdo, na frente do braço esquerdo do magistrado. E o reclamado sempre senta na frente do braço direito do magistrado. Dizem as más línguas que o reclamante senta sempre no lado esquerdo do magistrado, que é o lado do coração, o lado que o magistrado sempre tende a proteger mais. Mas isso é só maledicência. Quer dizer, mais ou menos. Né? Então, quando vocês entrarem numa audiência trabalhista, vocês vão ver qual é o lado do braço direito do magistrado. No lado do braço direito é o lado que o reclamante vai sentar acompanhado do seu advogado. E no lado do braço direito, no lado do braço esquerdo é o reclamante, no lado do braço direito é o reclamado. Certo? Se vocês perceberem que o advogado tem uma certa dificuldade para saber onde é, vocês já vão logo pensar, esse cara não tem muito traquejo no processo do trabalho, que o advogado que entra e fica olhando qual é o lugar que ele vai sentar, a gente já sabe que ele não está muito acostumado ali com aquele ambiente. Certo, pessoal? Então, muito bem, continuando. Entrou, sentou, primeira providência do magistrado é propor a conciliação, a possibilidade da conciliação. Aí é o que diz o artigo 847, eu preciso me adiantar. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então, sentou, propôs a conciliação.
Não houve a conciliação. O juiz vai, como diz a lei, ele tem que ler a reclamação e depois o reclamado tem 20 minutos para aduzir oralmente a defesa, certo? O que acontece na prática hoje com o processo eletrônico? Em primeiro lugar, não tem mais defesa oral. De regra, esta defesa é apresentada eletronicamente antes da audiência, certo? A gente vai ver já já isso aí. Então, o que acontece hoje, na regra geral, sentou, propõe a conciliação, não precisa fazer a leitura, porque a leitura da reclamação, porque ambas as partes a dispensam. O reclamado já teve notícia da reclamação, porque ele inclusive já produziu defesa no processo eletrônico. Esta defesa no processo eletrônico, como diz o parágrafo único do artigo 847, diz: a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do PJE, que a gente já viu antes, até a audiência. Então, até a audiência, o advogado pode ir lá e alimentar o sistema do PJE com a defesa e documentos, certo? Então, quando começa a audiência, já tem a reclamação trabalhista e a defesa já está juntada, certo? Então, não precisa nem desses 20 minutos para fazer a apresentação da defesa, nem da leitura da peça, porque ambos já têm conhecimento do que significa a reclamação e a defesa já foi produzida. Beleza? Então, é exatamente isso que acontece. Apresentou a defesa e juntou documentos, é um momento processual do que a gente chama de réplica. Esta réplica é o momento processual que o reclamante vai ter para falar sobre os documentos e sobre a defesa que foi juntada pelo reclamado, pelo advogado do reclamado. Neste momento, esta audiência é interrompida, porque o juiz vai conferir um prazo para que o reclamante se manifeste em 5 dias acerca da defesa e documentos juntados. A concepção original era da CLT. Defesa e documentos, a parte vai se manifestar sobre ela naquele exato momento em audiência. Certo? Aí, por que via de regra isso não acontece? Porque é uma defesa, via de regra, produzida por advogado, então tem diversos argumentos técnicos e tem muitos documentos juntados. Então, daí a ideia do excesso de audiências, a impossibilidade da parte se manifestar, sobre ter conhecimento, se manifestar sobre tudo isso naquele ato, é a ideia da interrupção da audiência. Certo? Mas eu particularmente gosto de me manifestar em audiência. Eu abro mão do prazo e digo, eu quero me manifestar agora. E aí eu leio rapidinho e toco o pau na réplica naquele momento, e aí o juiz tem que registrar a minha manifestação. E aí depois da manifestação ele vai e interrompe e aí designa uma nova data para instrução. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos lá, item 6º. Desculpa, letra F. Depoimento pessoal das partes, interrogatório de testemunhas e razões finais. Agora a gente vai para instrução. Muito bem. Artigo 848. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, de ofício ou requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes. O juiz temporário não existe mais. Isso era a ideia que tinha antigamente dos vogais. Os vogais acabaram, mas a CLT não foi modificada. Hoje existe o juiz presidente, ponto. Tá? Então, terminou essa fase da defesa, começa o interrogatório das partes. Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. Então, terminou a fase, acabou a réplica, aí começa via de regra, a continuação da audiência com a oitiva das partes, reclamante e reclamado. Quem vai fazer esse interrogatório? Juiz. A reinquirição é feita pelas partes, certo? Então o reclamante está sendo ouvido, o juiz vai e pergunta para ele. Depois ele abre a possibilidade da reinquirição a ser feita pelo reclamado. O reclamado vai e faz pergunta para o juiz vai e repassa para o reclamante, ou o reclamado ou o seu advogado, certo? A mesma coisa acontece em relação ao reclamado.
reclamado sentou para ser ouvido, o juiz pergunta, depois o reclamante ou o seu advogado fazem perguntas para o juiz, que repergunta para o reclamado que está sendo ouvido naquele momento. Findou esta parte, aí as partes passam, as testemunhas passam a ser interrogadas. Testemunhas do reclamante, juiz interrogando, máximo 3, juiz interroga, advogado do reclamado reinterroga, ou seja, repergunta para o juiz que repassa a repergunta. Ou melhor, pergunta para o juiz que faz a repergunta para aquela pessoa que está sendo ouvida. Primeira testemunha, segunda testemunha, terceira testemunha do reclamante. Acabou a testemunha do reclamante, passa a testemunha do reclamado. O juiz pergunta, depois reclamante ou seu advogado fazem perguntas para o juiz e o juiz repergunta para as partes. Certo, pessoal? Muito bem. Acabou isso, é o momento das instruções, das razões finais. Certo? Então, artigo 850 está aqui. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente a 10 minutos para cada uma. Em seguida, então, razões finais. Via de regra, o que acontece? As razões finais elas já são apresentadas por escrito. Naquele momento, o juiz dá um prazo para as partes apresentarem razões finais por escrito, porque vai acontecer uma nova audiência de julgamento, então ele confere um prazo para as partes aduzirem razões finais, que nada mais é do que nas razões finais o interessado vai reforçar aqueles argumentos que são importantes para ele. Então, ele vai reforçar, se for o reclamante, ele vai reforçar os pedidos, ele vai apresentar pontos importantes da instrução para dizer, a testemunha A falou isso que me beneficia, a testemunha B falou isso que me beneficia, a testemunha C da outra parte foi contraditória, portanto não beneficia ela. Então ele vai reforçar os seus pontos que ele acha importante antes do julgamento. Então, 10 minutos para razões finais, classicamente, via de regra, o juiz dá um prazo para que essas razões finais sejam apresentadas em 5 dias, em 48 horas, etc. Tá? Depois das razões finais é a última tentativa de conciliação e aí acabou a audiência, certo? E aí ele vai designar uma nova data para julgamento só. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nas razões finais, importante deixar registrar aqui, é que nas razões finais, se a parte tiver formulado algum protesto, ela precisa reforçar aquele protesto, para dizer, reitera-se o protesto de nulidade feito anteriormente, porque o juiz indeferiu a gravação por som da audiência. Então, ele protesta naquele momento, logo após aquele indeferimento, e nas razões finais ele reitera esses protestos, suscitando a nulidade por alguma razão. Beleza, pessoal? Muito bem, agora a gente vai falar de ausência das partes e seus efeitos. Muito bem. Cada ausência de cada parte tem um efeito diferente. A premissa, como eu já falei para vocês antes, é a presença das partes é obrigatória. Tá? Certo? Beleza? Então, muito bem. Vejam bem o que diz o artigo 844 aqui para a gente começar. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. Ou seja, arquivamento significa extinção sem julgamento do mérito, tá? Em relação ao reclamante. O não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Vejam, duas consequências distintas. A ausência do reclamante, extinção sem julgamento do mérito. A ausência do reclamado, revelia. Revelia significa ausência de defesa. Eu espero que você já tenha estudado isso no processo civil. A gente vai estudar mais na frente, aí depois da prova, a gente vai fazer uma aula só sobre defesa. Revelia significa ausência de defesa. A consequência mais importante da revelia é a confissão quanto à matéria fática. Ou seja, toda controvérsia envolvendo a matéria fática, existe a confissão em relação àquele que deixou de se defender. Então, tudo aquilo que poderia ser controvertido, inclusive em favor daquele que deixou de comparecer, deixa de ser controvertido e vira uma matéria em controvérsia. Então, tudo aquilo que o reclamante afirmou
em tese, né, inicialmente passa a ser incontroverso. Existem algumas exceções que a gente vai ver mais na frente. Deu para entender? Então, ausência do reclamante, extinção sem julgamento do mérito, arquivamento. Ausência do reclamado, decretação de revelia, com a consequência mais importante que é a confissão quanto à matéria de fato. Certo, pessoal? Muito bem. Primeira regra. Segunda regra, olha só o que vai acontecer. Vamos imaginar que o reclamante foi na audiência inicial e deixou de comparecer na continuação da audiência de instrução. Se ele deixar de comparecer, reclamante e reclamado, primeiro o reclamante, para a gente não misturar. Se o reclamante deixar de comparecer na audiência de instrução, ou seja, na continuação daquela audiência que já começou anteriormente, ao reclamante também se aplica a pena de confissão quanto à matéria de fato, tanto ao reclamante como ao reclamado. Entenderam? Vejam bem o que diz a súmula aqui, ó. Página 8, daqui a uma meia hora eu acabo. Página 8, súmula 74 do TST. Eu vou ler a súmula, depois eu vou continuar explicando. Aplica-se a pena de confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparece à audiência de prosseguimento na qual deveria depor. Então, olha só, fica até nervoso. Vejam bem. Reclamante e reclamado compareceram na audiência inaugural. No final da audiência, o juiz deixa registrado, ó, a ausência de vocês na outra data vai significar confissão quanto à matéria fática. Venham. Se vocês não vierem, vai ter confissão quanto à matéria fática, inclusive para o reclamante e reclamado. Por quê? Porque a audiência de instrução é o momento que as partes vão ser ouvidas. Se ele não vai, deixa de haver controvérsia em relação à matéria fática. Então, o juiz aplica a pena de confissão. Então, se o reclamado não for, tudo aquilo que o reclamante afirmou está confessado e aí passa a ser incontroverso. Se o reclamante não for, tudo aquilo que o reclamado afirmou e vai afirmar em audiência passa a haver incontrovérsia, ou seja, prejuízo para o reclamante, certo? Então, confissão quanto à matéria fática, ela se aplica tanto ao reclamante como ao reclamado na audiência de prosseguimento. A regra geral é lá do artigo 844 que a gente já viu, é a ausência do reclamante na audiência inaugural, arquivamento, a ausência do reclamado e decretação de revelia. Regra geral, tá? A audiência de continuação tem uma regra específica que é da súmula 74. Tá, pessoal? Beleza? Muito bem. Aí eu trouxe aqui para vocês a súmula 9 do TST que diz: a ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. O processo não vai ser arquivado na audiência de instrução por conta da ausência do reclamante. O que vai acontecer é a aplicação da pena de confissão contra a matéria fática para aquele reclamante ausente. Súmula 122. A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é revel, ou seja, ausência de defesa, decretação da revelia. Ainda que presente advogado munido de procuração, podendo ser ele ilidida, afastada a revelia mediante apresentação de atestado médico que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou seu preposto no dia da audiência. Ou seja, chegou a audiência, reclamado não foi. Se o advogado comparece, reclamado não foi. Decretação de revelia. Vai o advogado e diz: ó, excelência, o reclamado não veio porque está doente, morreu a mãe em outro estado, teve que viajar, etc, etc. Apresentando uma justificativa razoável. Não pôde comparecer. O que é que acontece? A revelia é ilidida, certo? É ilidida, ou seja, ela não acontece e o juiz redesigna uma audiência.
Ufa, entenderam ou não? Leiam o súmula 9 e súmula 122, que é muito importante para a compreensão aqui do que eu estou falando. Muito bem. Revelia no processo do trabalho. A ausência do reclamado na audiência. Certo? Beleza? Tá? Isto é revelia, ou seja, decretação da revelia, ausência de defesa com a consequência mais importante, confissão contra a matéria fática. A confissão contra a matéria fática significa a presunção de veracidade daquilo que foi afirmado pela outra parte. Não tem mais controvérsia. Aí vocês vão dizer, sim, mas isso é a regra, sempre vai acontecer a ausência de controvérsia e o acolhimento da alegação integral daquela parte, por exemplo, do reclamante em detrimento do reclamado que deixou de comparecer defesa, daí a decretação de revelia, daí a decretação da confissão contra a matéria fática. Sempre vai acontecer isso? Não, eu vou explicar já para vocês. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem quando é que isso não acontece. Mas mais na frente. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar o artigo 844 para vocês compreenderem mais o que eu estou falando aqui. Esse artigo 844 ele foi bem modificado pela reforma trabalhista. Então vamos lá. Eu já falei o caput, agora eu vou falar o parágrafo primeiro e aí vocês vão conseguir compreender mais. Eu vou dar alguns exemplos, aí vai melhorar. Prometo para vocês. Vamos lá, ó. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova data de audiência. Isso aí eu já expliquei. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789, que a gente já trabalhou aqui, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Ou seja, no passado, a ausência do reclamante não significava absolutamente nada, só o arquivamento. Com 2 arquivamentos consequentes por ausência, a pena de 6 meses que ele não podia apresentar nova reclamação. Hoje, a ausência significa a extinção, o arquivamento, mas também significa que este reclamante tem que pagar as custas. Ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se ele comprovar no prazo de 15 dias que ele não foi por um motivo legalmente justificável. Entenderam? Mudança da reforma trabalhista. Tá? Muito bem. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo anterior que a gente já leu é condição de propositura para a nova ação, ou seja, o reclamante só pode apresentar uma nova ação se ele pagar as custas daquela primeira que ele não compareceu. Certo? Muito bem. Então, não compareceu na primeira. Extingue-se em julgamento do mérito, arquiva, extingue-se em julgamento do mérito, ele só pode propor a segunda se ele pagar as custas da primeira, certo? Se ele não pagar, para justificar a ausência do pagamento das custas, ele vai ter que, em 15 dias, apresentar um motivo legalmente justificável para dizer por que ele não foi, para tentar convencer o magistrado de que ele não precisa pagar aquelas custas para propor uma inovação. Tá? Muito bem. Artigo 844, parágrafo 4º. Aí é a exceção, a consequência da revelia que eu vou dizer para vocês agora. A revelia não produz o efeito mencionado no caput, lá no caput do 844, se 1. Havendo pluralidade dos reclamados, algum deles contestar a ação. Então, tem vários reclamados. Um contesta, a confissão contra a matéria fática não acontece, porque já houve uma defesa que vai alcançar os argumentos daquela coletividade de reclamados, entenderam? Eu espero que sim. Então, se um apresentar contestação, a confissão contra a matéria fática não acontece mais. A presunção de veracidade dos atos afirmados pelo reclamante, ela não acontece mais. Por quê? Porque um já apresentou a defesa, ou seja, ele já criou a controvérsia entre os argumentos do reclamante e os argumentos dos reclamados. Então, se há controvérsia, não há mais presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo reclamante. Primeira hipótese. Segunda hipótese, o litígio vai versar sobre direitos indisponíveis, ou seja, aqueles direitos que não admitem
não admitem a confissão. Então, tem alguns direitos que são indisponíveis e que não admitem a confissão, então não pode haver presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo reclamante. Muito bem. Direitos indisponíveis no direito do trabalho é a exceção da exceção, não é o mais importante para o processo do trabalho. O mais importante para o processo do trabalho é o inciso 4º do 844, parágrafo 4º, inciso 4º, que diz, eu vou ler e vou explicar. As alegações de fato formuladas pelo reclamante, o caput diz, a revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo C. Qual é o efeito da revelia? É a confissão e a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte adversa. Tá? Isto não acontece se, inciso 4º, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Ou seja, olha só, vamos imaginar o seguinte, explicar isso aqui para a gente já começar a partir para o nosso final. Vamos imaginar o seguinte, o reclamante vem e afirma que ele trabalhava 20 horas por dia. Há 10 anos ele trabalha 20 horas por dia, 7 dias na semana. Isso é inverossímil. Isso é completamente inverossímil. Não tem como admitir esse tipo de coisa. E mais, ele, apesar de afirmar isso, uma das provas ele junta, vamos imaginar que ele junta a frequência a lista de oh meu Deus, a ficha de frequência dele, que diz que ele trabalhou num determinado período 8 horas por dia. Então, aquilo que ele afirma com as provas que estão nos autos, elas não se compatibilizam. Então, quando houver esta inverossimilhança, ainda que o reclamado não se faça presente, ainda que seja decretada a revelia, ainda que seja decretada a confissão quanto à matéria fática, esta presunção de veracidade ela não se aplica automaticamente. Por quê? Porque os fatos que ele afirmou, e não obstante a ausência de defesa, são inverossímeis. Então o juiz não pode acolher como se fosse verdade absoluta que ele trabalhava 20 horas por dia durante 10 anos, 7 dias por semana, porque isso é inverossímil, completamente inverossímil. Certo? Então, esta presunção de veracidade ela é uma mera presunção, ok? Então, ainda que seja decretada a revelia, ainda que seja decretada com a consequência da confissão, essa presunção de veracidade precisa ser analisada pelo magistrado, para que ele decida de acordo com o que mais se aproxima da verdade. Certo, pessoal? Muito bem. Aí, veio um dispositivo legal novo que não existia antes, que é o artigo 844, parágrafo 5º, que diz, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitas a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Ou seja, tem que se aceitar. Ainda que eu decrete a revelia, ainda que uma das consequências da revelia seja a confissão contra a matéria fática, se for o advogado apresentar contestação em documentos, essa contestação em documento precisa ser analisada como elemento da controvérsia pelo magistrado, para que ele decida considerando não apenas e tão somente os argumentos do reclamante, passe a considerar os argumentos do reclamado também, ainda que ele presencialmente não compareceu, mas foi o advogado, juntou defesa e documentos, portanto isso já faz parte da controvérsia. Certo, pessoal? Muito bem. Aí eu até cito aqui um exemplo lá da inverossimilhança do artigo 844, parágrafo 4º, inciso 4º. Trabalhou muitos anos, 20 horas por dia, etc. Então, é o decreto a revelia, a consequência é a confissão contra a matéria fática, mas esta confissão, esta revelia não significa a veracidade dos fatos afirmados pelo reclamante, porque esta veracidade é apenas uma presunção. Beleza, pessoal? Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido.
A ausência dos advogados não gera consequência processual, porque tem o jus postulante. Então, se as partes estiverem presentes, se os advogados não forem, não tem nenhuma consequência processual relevante, certo? Se o advogado não for, por exemplo, do reclamante e o reclamante estiver lá com a contestação na mão e os documentos, ele vai junto por ele mesmo, não precisa de advogado. E as perguntas que seriam feitas pelo advogado, ele mesmo pode fazer. Caminhando para o final, ufa, hoje a gente bateu aí, vamos bater o recorde de duração da aula, né? Último item, ausência de testemunha e seus efeitos. Muito bem, olha só. As partes têm que estar acompanhadas pelas testemunhas na audiência. Aí tem duas regras que a gente vai ver mais na frente. Vamos lá, vamos ler o dispositivo legal. Dispositivo legal, 845 da CLT. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nesta ocasião as demais provas, ou seja, a responsabilidade de levar a testemunha é do reclamante e do reclamado, certo? Então, o reclamante e o reclamado tem que chegar na audiência com as suas testemunhas. Não precisa ir junto não, pode dizer, ó, audiência número dia tal, comparece lá. Certo? Então, esse dispositivo legal está dizendo, ó, a responsabilidade de levar a testemunha é do reclamante e do reclamado. Certo? Muito bem. Aí eu vou dar uma outra possibilidade para você mais na frente. Aí, este 845 tem que ser conjugado com o 825 da CLT, que diz: as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Ou seja, como é responsabilidade do reclamante e do reclamado, não precisa ser notificada a testemunha para comparecer à audiência. Certo? Aí vem o parágrafo único e diz, ó, as que não comparecerem serão intimadas de ofício ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730. O artigo 730 foi modificado pela lei da reforma, que admite hoje a possibilidade da testemunha que não comparece, inclusive, ser apenada, pagar uma multa pecuniária, tá? Muito bem. Caso sem motivos justificados não atenda à intimação. Então vejam bem qual é a regra que funciona aqui no processo do trabalho. Primeira regra. A audiência, a testemunha comparece independentemente de convite levada pelo reclamante e reclamado. Vamos imaginar que você, reclamante ou reclamado, quer que uma testemunha compareça, mas não tem muita segurança se ela vai fazê-lo. O que é que você faz como advogado? Você elabora um convite e manda para aquela testemunha um convite ou por correspondência ou por e-mail, etc. Você só precisa demonstrar que você convidou aquela testemunha e ela recebeu aquele convite para comparecer na audiência do dia tal. Aí você chega na audiência do dia tal e diz, ó, excelência, eu convidei esta testemunha para comparecer, está aqui a minha prova, mandei uma carta para ela com aviso de recebimento. Ela recebeu, mas não veio. Requeiro a intimação dessa testemunha. Aí o que o juiz vai fazer? Vai interromper aquela audiência e mandar ser intimada aquela testemunha que foi convidada para comparecer no dia tal, sob pena da ausência de comparecimento significar condução coercitiva e pagamento de multas, as penalidades sujeitas à ausência injustificada desta testemunha. Por que você precisa convidar antes? Porque se você comparecer no dia da audiência e chegar, excelência, a audiência tal não veio, a testemunha tal não veio. Aí o juiz vai perguntar, sim, mas você convidou? Ele vai dizer, convidei. Cadê a prova? Aí você vai e junta a prova, tá aqui, ó. Mandei um convite para ela e ela não veio. Ele só vai determinar a intimação desta testemunha se você comprovar que você convidou-a. Portanto, a regra geral é a responsabilidade é sua de comparecer naquele ato com a sua testemunha. Contudo, se
aquela testemunha não compareceu naquele dia, o juiz vai exigir que você comprove que você a convidou. Como é que você vai comprovar que você a convidou? Vai dizer, não, eu falei verbalmente, não vale. Você precisa demonstrar que efetivamente você convidou, mandando um e-mail com aviso de recebimento ou mandando uma carta com aviso de recebimento, demonstrando, ó, eu convidei, ela não veio. Ela é importante para o julgamento da minha demanda. Portanto, o juiz vai e intima essa testemunha para que ela compareça à audiência para prestar depoimento. Que a testemunha, ela é a testemunha da parte, mas mais importante, ela é a testemunha do juízo. Ela está ali para esclarecer a verdade dos fatos, como a gente vai estudar mais à frente aí. Certo? Então, ela está ali como um instrumento da jurisdição para que a jurisdição alcance a verdade em relação àquela demanda. Ela não é só testemunha da parte, ela não está ali para defender a parte, ela está ali para esclarecer a verdade. Até porque a testemunha tem o dever de falar a verdade, sob pena, inclusive, dela dela cometer o crime de falso testemunho. Então, ali ela é testemunha da parte só até o momento em que a parte convida. No momento que ela senta ali para depor, ela passa a ser testemunha do juízo, com o dever e a obrigação de falar a verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho. Certo? Como ela é testemunha do juízo, se justifica também a necessidade dela ser intimada para comparecer, sob pena dela ser conduzida, como se dizia antigamente, sob vara, certo? Ou como se diz mais atualmente, como condução coercitiva, e inclusive pagar a multa lá do artigo 730. Ufa! Falei bastante, já acabei 1h30, não espirrei nenhuma vez, então tá ótimo, beleza. Missão cumprida, matéria dada. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não é um assunto muito fácil, me mandem mensagem, entrem no fórum amanhã, façam perguntas que eu respondo, me mandem mensagem no Moodle que eu também respondo, leiam o material e assistam a aula, tá certo? Muito obrigado. Amanhã estaremos presentes no fórum, amanhã sábado estaremos presentes no fórum no mesmo horário de sempre, para comandar as aulas, presença liberada. Espero que vocês assistam a aula. Eu espero que vocês estejam presentes também na próxima semana para a gente fazer uma revisão para a P2. Beleza, pessoal? Muito obrigado e bom dia a todos e que esta situação passe logo para que a gente volte a ter um contato pessoal. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.